muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Esse canal é gravado aqui na Assembleia de Deus em Parnamirim, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Diego. Nós vamos comentar a lição já do quarto trimestre, essa lição tão maravilhosa aqui. De antemão, antes de começarmos a comentar essa lição, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa o like, comenta, o YouTube ele entende que é um bom conteúdo ou um conteúdo relevante, e assim ele vai passando para outras pessoas, e assim a mensagem de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. Fique conosco, certo? A lição nós vamos comentar nesse quarto trimestre, ela tem um tema principal sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista da lição, o comentarista é o pastor Ezequias Soares. Pastor, ele comenta essa lição tão boa. A lição que nós vamos comentar é a primeira lição, a lição número 1. Ela tem como tema Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo, a primeira base da lição, se encontra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 9, versículo 16, que diz assim: porque se anunciamos o Evangelho, não temos do que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. A verdade prática nos fala assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Quer dizer, o atalaia ele tem tanto o dever de anunciar o julgamento divino, tanto também as boas novas de salvação. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel, do capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21 e também o versículo número 27. Eu peço que você leia com seus alunos, é importante essa leitura, porque é o que vai dar base ao estudo que nós vamos estudar. A introdução é uma pequena parcela do que vamos ver. As 13 lições que nós vamos estudar nesse quarto trimestre, ela foi extraída do livro de Ezequiel. Então, se você é um professor, você vai dar aula na escola bíblica dominical, é de suma importância você já ter lido o livro de Ezequiel e estudar o livro de Ezequiel. Ele diz aqui na lição, o profeta Ezequiel, porque é importante, faz uma indagação, estudar esse livro tão bom. Ele dá aqui a primeira importância, ele diz aqui, porque desde o princípio, o capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossa vida e na vida das nações. Então, Ezequiel ele vai nos levar a entender a soberania de Deus, certo? Em nossa vida e nas nações. Então não fica nada de fora, tudo está ao controle desse Deus. Ezequiel ele vai relatar muito bem isso aí, vai mostrar muito bem isso aí, por isso a importância desse estudo. O segunda ponto principal também, tirado como importância, diz assim: porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Então o livro ele vai nos apontar, ele vai nos levar a uma avaliação que temos com Deus, esse relacionamento que nós temos com Deus. E o livro de Ezequiel vai nos mostrar como está esse relacionamento que temos com Deus. Será que nós estamos em perfeita harmonia com a sua palavra? E o livro de Ezequiel vai nos mostrar muito bem isso, irmão Diego. Exatamente, irmão Salomão, esse maravilhoso livro profético que aponta para os sinais das coisas, irmãos, que já se cumpriram
e que ainda vão se cumprir. O livro de Ezequiel tem essa característica, né? De ser esse livro profético que já tem parte de suas profecias cumpridas nos juízos contra as nações de Israel, Judá, as nações vizinhas, e ainda há promessas ou profecias feitas em Ezequiel que irão se cumprir nos últimos dias. É por isso que esse trimestre, estudando esse livro, nós vamos ter acesso a maravilhosas verdades bíblicas, espirituais profundas e realidades proféticas, queridos telespectadores do nosso canal, que revelam a vontade de Deus e o que está preparado para os últimos dias. O comentarista da lição começa essa lição no primeiro tópico falando sobre o livro em si e como ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte nós vamos ver profecias que foram entregues e estamos no momento antes da destruição de Jerusalém, né, por Babilônia, né? E nessa primeira parte aqui, eu vou ler o que o comentarista fala, dizendo: nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Quando recebeu a visão da glória de Deus, os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição, a idolatria do povo. A mensagem traz uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então, esse juízo predito aqui na primeira parte se refere ao cativeiro judaico lá pelos babilônicos em 587 a.C. O livro segue na sua segunda parte. É verdade, na segunda parte ele divide muito bem as 3 partes. Na segunda parte ele vai falar, diz assim: depois do pronunciamento do juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas. Quer dizer, depois que Ezequiel ele pronuncia as profecias ligadas a Israel, ele direciona a profecia vinda de Deus para as nações vizinhas, como Amon, Moabe, Edom, Filisté, Tirom, Sidom, Egito. São alguns exemplos de algumas cidades ali próximas que o profeta ele proferiu profecias vindas de Deus contra essas cidades que estavam longe da presença do Senhor. Nessas profecias revela o quê? Que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Mostra aqui o poder de Deus, contudo, nada se mexe, nada se move no universo, na terra, sem o Todo-Poderoso estar comandando, estar regendo. Nada disso. Isso mostra o poder de Deus, irmão Diego, quando ele mostra tanto para Israel como para as nações próximas a Israel, não é isso? Exatamente. E por muitas vezes vimos isso, né, Emerson? É verdade. O juízo de Deus vir sobre nações que não servem, mas porque Ele é justo, né? E na terceira parte aqui, essa parte está dos capítulos 33 ao 48, nós começamos com aquele trecho de Ezequiel, que certamente é um dos mais conhecidos, e nessa terceira parte também temos lá, e aí eu me refiro a essa parte, né, especificamente dentro da terceira, que é o vale de ossos secos, a redenção, a restauração de Israel. E mais do que isso, queridos, na última parte desse livro que nós vemos promessas que afetam a toda a humanidade, o reino eterno que não se desfaz, a restauração e a redenção por Deus de todas as coisas, no grande e terrível dia da sua justiça. Servir a Deus é ter a certeza de que servimos a um Deus justo. Nenhuma injustiça cometida no passado, no presente e que ainda será no futuro ficará impune. Deus terá um dia de encontro de contas com a humanidade, com cada homem. Essa parte
é maravilhosa quando vimos na analogia dos ossos secos o milagre de ossos antigos, velhos, secos, serem restaurados a um exército poderoso, um exército vivificado pela palavra de Deus. E essa visão, irmãos, começa com o profeta sendo questionado, né, sobre se Deus poderia trazer vida àqueles ossos. É verdade. Ele não sabia, né? E Deus mostrou a extensão do seu poder. Para ele nada é impossível. Então esse livro é muito profundo em muitos aspectos. Essa profecia ou essa representação, essa alegoria profética representada ou representada pelos ossos secos, queridos, tem uma profundidade imensa. Se aplicava a Israel, mas traz para nós a mensagem de que há vida em Deus, há redenção em Deus, há esperança em Deus. Mesmo que tudo pareça estar perdido, Ele não perde o controle. Muito mais do que isso, tem poder para fazer ossos secos serem revestidos de tendões, músculos, carne, pele e andarem vivificados, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Essa terceira parte, irmão Salomão, é muito profunda e aponta para o poder ilimitado de Deus. E mais do que isso, seu amor, sua graça e sua justiça. O livro de Ezequiel, queridos, é maravilhoso. Portanto, seremos muito abençoados esse trimestre estudando esse livro tão particular. Amém. Concluímos nosso primeiro tópico da lição, que fez aqui um apanhado de todo o Ezequiel, todo o livro de Ezequiel, dividido em 3 partes, não é isso? Vamos falar agora do nosso segundo tópico, sobre o profeta, certo? Vamos ver sobre o profeta. E na Bíblia o que nós temos sobre o profeta é pouco, não tem relatos completos sobre o profeta. E o que temos é no livro de Ezequiel, contando um pouco sobre quem era Ezequiel. O seu nome significa Deus fortalece, ou fortalecido por Deus, em outras versões, tem significado. E a lição diz assim: um pouco que se sabe a respeito dele é que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes de sua vida pessoal. E nesse detalhe podemos citar aqui alguns, que ele passou seus primeiros anos em Jerusalém, até que em 597 a.C. foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor com alguns outros judeus como prisioneiro de guerra. Dá esses pequenos relatos. Diz mais: ele viveu entre os aliados na Babilônia, iniciou seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. Quer dizer, e o seu ofício durou cerca de aproximadamente 22 anos, esse ofício de profeta. Então são poucos relatos falando sobre o profeta Ezequiel, irmão Diego. Exatamente. E no segundo ponto aqui, desse segundo tópico, nós vamos ver um pouco do contexto, né, em que vivia o profeta Ezequiel. Nós vamos ver que ele era de uma família sacerdotal, filho de Buzi, né, e quando o rei Nabucodonosor depois Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia, com Zedequias, seu irmão, em seu lugar, Daniel estava também entre eles. Então nós temos 3 profetas aqui proeminentes, né, profetizando na época do cativeiro babilônico. Daniel, lá dentro da corte, Ezequiel, entre os exilados, e Jeremias, lá em Judá. Então, queridos, esse é um aspecto importante, né, para posicionarmos historicamente, né, na profecia desses 3 importantes profetas. Daniel na corte do rei Nabucodonosor, como nós sabemos, servindo o rei. Ezequiel entre os exilados, né, e aí em território babilônico, e Jeremias lá em Judá, profetizando em Jerusalém, no Sol.
Interessante, né, Maneiro? Que seria isso mesmo, todos na mesma época, aproximadamente? Sim, são contemporâneos. Contemporâneo, né? E fosse levado pelo Nabucodonosor, cativeiro. Exatamente. É verdade, né? Sentiu o sofrimento, né? Ambos sentiram o sofrimento de ser levado cativo, né? Pelo rei Nabucodonosor. Bom, vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema sobre o atalaia. Atalaia, que a palavra é uma palavra feminina do árabe, dá o sentido de lugar alto, ou em algumas versões ele aponta também como sentinela, certo? Ele diz aqui no lugar alto, a função de atalaia é descrita em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 24 ao versículo 27, e 2 Reis 9, do 17 ao versículo 20. É melhor ilustrado pela palavra de um militar posto como sentinela. Então ele usa muito esse sentido de sentinela. O que é sentinela? É estar olhando, é estar vigiando, é estar zelando, cuidando. É a mesma função de um profeta que recebe a mensagem de Deus, que zela pela sua palavra, que recebe ordem e faz conforme ele foi ordenado. Ele não cria nada, ele não inventa nada, ele sempre obedece ao seu Senhor. E o sentinela está observando, está olhando para avisar o seu Senhor quando tem alguma coisa errada. Mesmo assim foi o profeta Ezequiel, certo? No Antigo Testamento, os profetas, de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. Então o profeta tinha essa mesma conotação. Como sentinela, como atalaia, ele vigiava e anunciava o juízo mandado por Deus, obedecendo à vontade do Senhor. Então você já sabe que o atalaia é posto no lugar alto, vigiando, atento para observar os preceitos de Deus e avisar o seu povo que está no caminho errado e voltar ao caminho certo, meu Deus. Exatamente. Esse é o propósito, né, do atalaia. Do atalaia. Avisa o perigo iminente. Sobre isso, eu lembro de um professor que ficava avisando para a gente, dizendo que ele não ia reprovar ninguém na turma. Todo mundo ficou feliz com aquilo, né, e relaxou muito. No final, mais da metade dos meus colegas ficaram reprovados e foram questionar o professor, porque ele havia dito isso, né, que não ia reprovar ninguém no tom ameno, de brincadeira, convidativo. Era uma cilada, irmão Salomão. Ele disse, não, eu cumpri, eu não reprovei ninguém. Quem reprovou-se a si mesmo foram vocês. Né? Nosso Deus é o contrário. Né? Ele adverte do perigo iminente. Ele adverte do perigo que está em rota de colisão com o ser humano, queridos. É sempre assim. Deus levanta profetas. O problema com Salomão é que o homem prefere não dar ouvidos aos profetas. O fim dos 7 dias. Então, depois dessa visão, queridos, que é coberta no primeiro capítulo do livro de Ezequiel, da glória de Deus, né? Essa visão maravilhosa que leva-o profundamente a um estado em que o deixou sem forças por 7 dias com Salomão. E isso é importante porque mostra para nós a profundidade espiritual. O livro começa assim, mostrando que haveria uma profundidade espiritual, de revelação, de prenúncio de juízo muito grande. E sobre isso, diferente daquele professor que eu mencionei, Deus é esse que avisa antecipadamente, amorosamente, né, para que possa salvar tantos quantos derem ouvidos à sua palavra. Um contemporâneo de Ezequiel, Jeremias, fazia esse alerta, né? Tinha profetas dizendo que Deus logo restauraria Israel e os fariam retornar à terra. E Jeremias dizia que não, essa não seria a vontade de Deus expressa para eles, que seriam 70 anos de cativeiro no sol. E a quem o povo preferia ouvir?
o profeta de Deus que falava em 70 anos de juízo, ou aqueles que estavam dizendo que logo, logo o Senhor os iria restaurar, né? Isso, queridos, é um ensino para nós. A vontade de Deus é soberana, mesmo que mediante a oração nós consigamos alcançar o seu coração, para que Ele, pela sua misericórdia, mude o curso da nossa vida particular em algum momento. Nós precisamos entender que, se isso não acontecer, a soberania dele é inquestionável. É inquestionável. Quando Ele acha ocasião para fazer misericórdia, Ele fará misericórdia, porque Ele mesmo diz, irmão Salomão, que Ele é bom, né? E nesse segundo ponto aí, é assim que o profeta conclui esse primeiro tratado, que vai do primeiro capítulo, segundo e até parte do terceiro, né? O fim desses 7 dias, depois do impacto dessa visão espiritual tão profunda. O ponto 3 do terceiro tópico diz assim: a expressão filho do homem. Vocês vão ver que ele usa no versículo 17, a parte A, ele diz assim, filho do homem. Usa esse termo filho do homem, mas o autor fala assim, Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem, certo? E aparece essa expressão, diz aqui o autor da lição, aparece 93 vezes ao longo do livro, 6 vezes só no capítulo 3. Olha só, isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos, a partir de Mateus capítulo 8, versículo 20. Quer dizer, a expressão que Deus usa aqui para Ezequiel, ele usa a expressão com uma forma, o texto não é bem legível em dizer por que ele usou esse filho do homem, mas é um título que Deus dá assim para Ezequiel. Ele diz aqui, o título vem acompanhado do artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo Filho do homem, certo? Então, essa expressão, Deus se dirige para Ezequiel, eu digo assim, de uma forma particular, como uma forma de agrado para ele. Por isso que ele diz aqui, olha, vai ser filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Deus está dizendo, olha, eu vou te usar, o que eu falar, você passa para o povo, para que eles escutem, certo? E ouvirás da minha parte. Olha só a intimidade que Ezequiel tinha com Deus. E foi assim que ele fez, e foi assim que foi estabelecido a profecia para o povo de Israel, irmão. Exatamente. E aí o comentarista da lição termina esse terceiro tópico, falando sobre essa característica, né, a atalaia do profeta Ezequiel, justamente tratando sobre isso, né? Ele falando a casa de Israel. E, queridos, eu quero só citar aqui o versículo 2 e 5, para que você observe o que é dito sobre o ministério profético de Ezequiel. E eles, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que as sarças e espinhos estejam contigo, e habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. E tu falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Vejam só, queridos, que Deus promete juízo a essa casa, faz advertências, e a gente precisa lembrar que, embora eles sejam contemporâneos do juízo de Deus, Ezequiel, Daniel,
Jeremias, as profecias antecedem esses dias sobre a rebeldia. A gente precisa lembrar que é na lei de Moisés, irmão Salomão, que o juízo que a Babilônia traz sobre Israel já está determinado. Verdade. Se o povo fosse desobediente, a espada do estrangeiro se levantaria contra ele, e ele seria feito cativo. Ele plantaria, mas não colheria. Isso fala da servidão. E, queridos, Deus advertiu a Israel muito antes disso, mas o coração deles era rebelde. É por isso que isso nos ensina muito sobre crer em Deus, aceitar Jesus e termos o cuidado de não ter corações rebeldes. Estar atentos à vontade de Deus e estar obedientes sempre no lugar onde quer que nós estejamos. Amém. Com isso concluímos o nosso terceiro tópico da lição. A gente viu sobre o atalaia, vimos atalaia, o fim dos 7 dias, vimos também a expressão filho do homem e atalaia sobre a casa de Israel. O quarto tópico tem como tema sobre a responsabilidade. O autor da lição ele nos fala que a responsabilidade do profeta como atalaia se equivale à nossa responsabilidade, tanto de levar o juízo, o alerta para Israel, como também de levar boas novas de salvação. Nós temos também essa mesma responsabilidade. Por isso que no primeiro ponto ele diz assim, a responsabilidade do cristão está subordinado ao versículo 18 da leitura, que diz assim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão não o requererei. Quer dizer, quando a gente anuncia o Evangelho para aquele ímpio, nós estamos cumprindo o idem de Deus, certo? E cumprir também a nossa responsabilidade. Por isso que ele fala aqui, responsabilidade do cristão. São duas a responsabilidade principais do cristão. A primeira, anunciar o Evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Quer dizer, a primeira é anunciar o Evangelho ao pecador, pregar, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, certo? E a segunda é cuidar-se para que não venha cair, para que não venha se afastar do Senhor. Por isso que ele bota aqui um texto muito bom, a responsabilidade. O apóstolo Paulo, como a gente leu aqui, se eu não me engano, foi no texto áureo, ele diz aqui, só a parte A, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. 1 Coríntios 9, o versículo 16, ai de mim. Então, quem anuncia o Evangelho deve anunciar com amor, certo? E sabendo que ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta. Então ele tem que permanecer até o fim, pregar o Evangelho e permanecer até o fim, conforme a palavra de Deus nos ensina a permanecer firme. Então nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho, irmão. Exatamente, irmão Salomão. E você falou da responsabilidade do cristão. Segundo ponto, nós vamos ver a responsabilidade do ímpio. Veja como Deus é justiça. E aqui no livro de Ezequiel nós vemos essa conhecidíssima responsabilização sobre a justiça. De forma que, veja, o cenário perfeito o Senhor elege alguém para que advirta sobre o pecado. O pecador ouve, se arrepende e é salvo. Esse é o cenário perfeito. Ezequiel fala dele. Também tem um cenário em que o cristão fala, o pecador não se arrepende, rejeita a mensagem, mas Deus não requererá mais daquele que anunciou. A responsabilidade agora passa para o ímpio.
Existe um outro cenário, que é o ímpio estar no seu pecado, esse é o terceiro cenário. Aquele que é chamado para adverti-lo não o adverte, então Deus passa a requerer daquele que não advertiu, assim como do ímpio que estava na sua impiedade. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos ver que nesse cenário existe essa colocação que é feita em Ezequiel, ela é repetida de forma parafraseada, até porque a língua era outra, né? Mas parafraseada por Cristo Jesus. Em Ezequiel que nós vamos ver: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Vamos ver Jesus dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que também é repetido por João, lá em Apocalipse. Nós vemos uma afinidade profética nessa expressão. E muito mais do que isso, a revelação dessa responsabilização de que nós falamos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou o que o Espírito diz à igreja. E quando Jesus fala dos castigos, juízos divinos que haveriam de vir, ele também, usando essa expressão, nos adverte para isso. Que diz isso é tão profundo, porque fala de que Deus sempre vai emitir o alerta. O alerta se propaga em Monte Salomão. E Jesus está dizendo: olha, o alerta foi lançado, a mensagem está sendo propagada, não rejeitem a mensagem. Então Jesus transfere para aquele que tem ouvidos, para que não somente escute, mas que ele ouça o que o Espírito tem revelado, divertido ao homem, advertido ao ímpio. Como nós falamos mais uma vez, Deus é diferente daquele professor malvado. Ele é amoroso e adverte com antecipação do seu juízo, da sua justiça, e nos lembra do seu amor. Vamos falar. Amém. Terceiro ponto do quarto tópico diz assim: a extensão da nossa responsabilidade. Até que ponto chega a extensão? Até onde vai a nossa responsabilidade? E no versículo 20, esse tema está subordinado ao versículo 20, por isso a importância de você ler com seus alunos a leitura bíblica em classe, porque o que a gente vai comentar agora está ligado ao versículo 20, certo? Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Olha aí a palavra alertado, que nos leva ao atalaia, que está pronto para alertar alguém da sua queda, que está pronto para alertar alguém que está se afastando dos caminhos do Senhor, ou que já caiu, alguém que precisa ser alertado, certo? Esse mesmo princípio na fé cristã significa que, olha só, que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão ou aquela irmã que estão se esfriando na fé, ou que se afastaram dos cultos, principalmente da época do isolamento social. Isso pode levá-los completamente ao desvio, ou pode levar completamente a se afastarem da presença do Senhor. Então é preciso os atalaias. Olha só, os atalaias não morreu, ainda existe, e é preciso ter nas igrejas, é preciso ter no nosso meio, do povo de Deus, os atalaias, que está pronto para fazer a vontade do Senhor, para chamar alguém, para dizer: olha, você está errado, você está se afastando dos caminhos do Senhor, acorde para a vida. Então é preciso ainda os atalaias estar trabalhando para o Senhor, certo? É dever nosso cuidar um dos outros na igreja, é dever nosso estar pronto para cuidar um dos outros. Não deixar que um se desvie sem chegar alguém para alertar, para aconselhar. Mas isso tudo, esse aconselhamento ou essa exortação tem que ter amor, porque se não tiver amor é inútil. Você acaba ferindo mais ainda aquela pessoa que está ferida já, certo? A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Devemos estar preocupados com todos, não só os que estão afastados,
os que estão longe dos caminhos do Senhor, mas os que estão se desviando também dos caminhos do Senhor. Devemos estar atentos sobre isso aí. Bom, nós concluímos aqui no nosso quarto tópico a lição. Para o nosso dia agora a conclusão da lição. Pois é, queridos, nós começamos essa maravilhosa lição nesse trimestre, onde estudaremos o livro de Ezequiel. E a primeira lição nos coloca numa posição paralela à do profeta. O profeta que falava a um povo rebelde, a um povo que já estava sob o juízo de Deus. Queridos, nós estamos em posição muito semelhante. As nações já enfrentam as dores de parto. Os primeiros sinais do juízo de Deus que vai se agravando ou vai se tornando mais grave a cada dia. Pandemia, guerras, rumores de guerras, tensão, inflação assolando o mundo inteiro, fomes, pestes. Queridos, é nesse cenário que nós estamos, que olhando para o profeta Ezequiel, nós vemos uma situação muito parecida, a de rebeldia. A mensagem do Evangelho não é mais recebida de bom grado. O temor do Senhor vai desaparecendo. Jesus adverte que quando voltasse à terra, acharia ele fé, por certo? É o que nós estamos vendo se cumprir, irmão Salomão. O nosso papel continua sendo esse. Mesmo que sejamos um atalaia num ponto alto da cidade, falando, advertindo aos pecadores e ímpios, queridos, do juízo de Deus e não sendo ouvidos, nós precisamos lembrar da nossa responsabilidade de não parar de advertir. Mesmo que sejamos ignorados, como em boa parte Ezequiel foi, porque para isso ele foi chamado e Deus colocou essa realidade no início do seu ministério. Fale, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. É claro que o amor de Deus, a sua graça, a porta continua aberta e a nossa responsabilidade continua posta. Nós somos a extensão que Deus escolheu para anunciar a sua graça. Que o Senhor nos ajude, que nesse trimestre nós aprendamos com o profeta a ficar na posição que o Senhor nos chamou para estar, a de atalaias, que anunciam a justiça e o juízo de Deus, já estando justificados em Cristo. Deus o abençoe. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim permitir. Amém. Que Deus te abençoe. Te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Amém. A paz do Senhor.